O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e que nos acompanham também pelas redes sociais. Na carta aos Filipenses, que é uma carta belíssima, não é curta, vale a pena relê-la toda. São Paulo diz: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Todo cristão que passou por uma conversão verdadeira deve ser exemplo para os outros. É muito comum ouvir de gente lá fora esses que não quer saber de igreja, mas também que não quer deixar barato. Não, lá na sua igreja é muita gente pior do que aqui fora, padre. Não é assim? Já ouviram isso? Prefiro na minha casa. Chego lá, tem cada um que eu vejo. Claro, é um tipo de pensamento muito mesquinho, porque você não vem aqui para alguém que está do seu lado, para todo mundo ser santo. Como eu disse, aqui é um hospital e é para ter gente doente mesmo. Você vem por amor a Cristo. Mas, por trás dessa fala, existe uma verdade. Nós não podemos ser os maus exemplos da sociedade. Eu lembro um dia na loja lá em Porá, uma senhora de uma loja pegou um monte de notinha sem receber. Olha aí, padre, como é difícil a vida. Olha aqui o tanto, tirou aquele. Aí eu, todo altivo, falei: é difícil mesmo, né? Complicado. Aí ela rebateu: está cheio de gente sua paróquia aqui, padre. Aí eu pensei: Jesus, está cheio de gente da sua paróquia frequentando lá, que não está pagando as notinhas. Isso é terrível. Isso é horrível. A minha vontade era de pegar as notinhas e ligar um por um, né? Mas não ia ficar tão bonito. Nós temos que ser os primeiros exemplos de honestidade, de acolhida, de evitar fofoca. A língua é o mais difícil, fala a verdade. Ô linguinha. Não é só de vocês não, a do espada também. Para segurar. São Tiago fala que quem controla a língua, controla o corpo inteiro, não é assim? Mas devemos controlar um pouco, evitar falar mal dos outros. Mas e quando é o defeito de verdade? Se você fala o defeito da pessoa de uma forma estéril, que não vai ajudá-la,
é pecado grave. Expor o defeito. Então, fofoca, nós temos que evitar de todo jeito. Não é fácil, mas pedir a graça de Deus. Honestidade, silêncio, altruísmo, nós temos que ser caridosos. Nós não podemos ser os mais avarentos na sociedade, né? Nós temos que ser acolhedores, sorridentes. Não podemos ser os que dão patada, mais dão patada no trabalho, no hospital, na loja, na prefeitura. Os carrancudos, que ninguém gosta, os enjoados. Porque senão, nós não vamos ser bons cartões postais para a igreja. Ninguém vai querer ir para a igreja. Na família, por mais que seja uma família não convertida, também temos que tentar ser acolhedores, mesmo que o pessoal está longe da conversão. É fácil? Não. Mas com a graça de Deus, com o amor de Deus, a gente faz isso. Já vos disse muitas vezes, e agora eu repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Gente, Deus é muito esperto. Quem está longe de Deus, guarda isso. Sempre vão fugir da dor e buscar o prazer. Ok? O que Deus fez? Como Ele sabe que todo mundo que se afasta dEle foge da dor e busca o prazer, e Ele nos criou com o desejo de felicidade, para que Ele preencha, porque Ele nos criou primeiro para Ele. Vai que está acompanhando? Como Ele pode tudo, como Ele é onipotente, e muito mais esperto que nós, o que Ele fez? Aqueles que ficam a vida inteira fugindo da dor e buscando o prazer, Ele tira a felicidade. E a pessoa vai ficando desesperada. Por isso que a busca do prazer sem a graça gera vício. Porque a pessoa desesperadamente busca o prazer que nunca preenche. Aquelas pessoas que abraçam a dor por amor a Ele, está com a dorzinha de cabeça, nem toma remédio. Senhor, eu vou oferecer pela minha família por Ti. Está com fominha, come menos que precisa. Come o que tem, na hora que tem. Se submete. Coloca os seus desejos abaixo do amor, doação. Deus vai lá e dá felicidade. Salmo 126, 127. De que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, para buscar com o suor do rosto o que eu dou aos meus enquanto dorme. As pessoas que se doam abraçando a cruz, recebem a felicidade até dormindo. As outras, que estão lá, gasta dinheiro e vai, né? Aqui eu vou falar a próxima frase. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Lembra da viagem que eu falei que eu fiz antes de ir para o seminário, para Nova York, com um casal rico? Que tudo era restaurante? Chegamos lá, já vai para o TripAdvisor. Qual o melhor restaurante em tal área? Vamos para o restaurante. Tá almoçando? Onde nós vamos jantar? Está jantando? Onde vamos almoçar amanhã? Está almoçando? Onde nós vamos jantar? Nós chegamos na segunda-feira. Na quarta-feira, eu já estava me sentindo um estômago ambulante. Eu era um estômago só. Eu cheguei no hotel, ajoelhei e falei: Senhor, pelo amor de Deus, me tira desse mundo e nunca mais deixa eu preocupar com comida. E também pôs um seminário lá em Roma, que Deus me livre. A janta era uma polentinha às vezes, ou então um salaminho com ovo em cima. Eu falei: não, mas também o senhor caprichou ou jantinha ruim. Aí eles põem o resto do almoço, só que aí os mais esfomeados, os gordinhos, né? Isso é no seminário. Logo que liberava, para pegar o resto do almoço. Aí ficava eu com a polentinha lá, ou então um salaminho com ovo. Quando eu vi um salaminho com outro trem, como é que tem a ideia de fazer um trem desse? Imagina, a janta, você corta um salaminho assim, um ovo em cima. Eu falei para ele: não, eu falei que aquele dia, mas não é tanto, né? Mas o fato é que pouco a pouco você vai desapegando. E quando você desapega do prazer, do estômago sexual, passeio, né?
das sei lá o que, assim por diante, você vai se tornando livre. E se tornando livre, se torna feliz. Você não precisa de muita coisa para ser feliz. Igual aquela senhorinha que eu já citei, da roça, que vai ajudar nas folias, chega cedo, magrinha, ajuda a comida inteira, espera todo mundo comer, vai lá e come um restinho da rapa rapidinho e vai lavar as vasilhas, não é? Essa mulher é imbatível, ninguém tira a alegria dela. Ela não está preocupada com nada para ser feliz. Já o cara que estava na folia, que toma coca todo dia e chega lá não tem coca, come o banquete contrariado. Cadê a coca? Escravo. Vocês não vêem gente assim? Vê. Bem, aqui é só para vocês entenderem um pouco que Deus é esperto. Muito esperto. Nós, porém, somos cidadãos do céu. As pessoas que abraçam a cruz por amor, vivem o céu antecipado. Ele transformará o nosso corpo humilhado. A senhorinha que come só a rapinha vai ficar glória. O cara que come igual um porco, se for na repescagem, é com pouca glória, né? Então, vale a pena abraçar. Agora, com isso, vamos ao Evangelho. Esse Evangelho, gente, eu vou abrir o jogo. Até há pouco tempo eu não conseguia entender esse Evangelho. Eu ficava tentando, o que Jesus quis dizer com isso? Porque ele fala assim, no final do Evangelho, o Senhor elogiou o administrador desonesto. Eu falava, gente, o que é isso? Aí eu pedi ajuda aos universitários, alguns exegetas da Itália lá, tem na internet lá, e fui vendo o que eles falavam, até que agora, graças a Deus, eu entendi. Então, gente, às vezes a Bíblia, isso não é tudo que você vai entender. É importante que você seja humilde e busque ajuda com pessoas mais espertas que você. O caminho da doutrina é ser humilde. Se você não sabe, pergunta, vai atrás, entende? Inclusive chegar aos catecismos, não é isso? É obrigatório ter catecismo em casa. Acho que o menor é 80, o outro é 100. Está lá, pode pegar tudo hoje, você estuda de missa diária, tem que ter catecismo. O catecismo é toda a doutrina da igreja. Era para ter feito um videozinho ontem, esqueci. Mas vamos lá. Agora eu vou conseguir explicar o Evangelho. Por muito tempo eu ficava fazia as homilias assim, meio que passando por cima, né? Olha a perspicácia de Jesus. O patrão tem um empregado que esbanjava dos bens do patrão. Aí o patrão diz, que coisa é essa que eu estou ouvindo? Você vai prestar contas, porque os bens não são seus. Sim? O empregado diz, gente, o patrão vai me demitir. E eu não sei o que fazer. Então eu vou, os que estão devendo o patrão, e abaixar a conta deles. Fazer uma caridade com um bem que não é dele, não é verdade? Porque aí, quando o patrão me demitir, todo mundo vai querer me acolher. Certo? Por que Jesus elogia e diz que eles são mais espertos que os filhos da luz? Olha que interessante, gente. Agora, fiquei tão feliz de aprender isso. Deus é o Pai, não é? De quem são os bens do mundo? De quem realmente são? Dele. Sim? Quando alguém vive nesse mundo só para acumular bens, estômago, comer, acumular, é um péssimo administrador. Sim ou não? A pessoa que faz caridade no mundo, ela faz caridade com os seus bens ou é os bens do Deus? Então, a pessoa que faz caridade com bens de Deus, como ele fez com os bens do patrão, pensando no julgamento, ou seja, a pessoa que dá os bens, mesmo que não seja dela, porque tudo aqui é de Deus, ela vai receber a gratificação no juízo.
A pessoa que esbanja os bens que não é dele, que não são dele, mas de Deus, vai pagar no juízo. Entenderam ou não? Na verdade, os bens do mundo são de Deus. Então, quando você faz caridade, na verdade não é com o seu bem. No fundo, é com o bem de Deus. Mas Deus quer que nós usamos os seus bens do mundo para doar, mais que para acumular. Entenderam isso? A sutileza é uma analogia. Você não pode entender só como se fosse humano. Aqui Jesus está comparando com a gente. Existe o nosso Deus, que é o Senhor de tudo, o dono de todos os bens. Aqueles que pegam os bens de Deus só para ficar acumulando para si, vão pagar no juízo. Aqueles que fazem caridade, mesmo que seja com os bens de Deus, vão ganhar a salvação. A alegria está mais em dar, mesmo que não sejam nossos bens mesmo, é de Deus, que receber. Atos dos Apóstolos 20. Sim ou não? Por isso que a igreja colocou esse texto junto com essa parte de Filipenses, que o Deus é o estômago, os inimigos da cruz, aqueles que querem só acumular, buscar os prazeres da vida. Entende ou não? Tem gente que olha para o padre e fala assim, principalmente lá em Porá, que a casa é do lado da igreja, né? Me contaram que tem gente que olha assim, tadinho do padre, né? Que vidinha, sozinho naquela casa, sem sexo. A igreja muito má. Mas, gente, eu tenho dó de quem é desregrado do sexo. Esses adúlteros aí, que vai nas casas de prostituição, que vive pensando nisso. Isso é escravidão pura, ou não? O celibato dá uma dificuldadezinha no início, dá uma supitadinha no início, você vai com a cabeça, mas com a graça, quando você consegue superar isso, eu fico livre. Ou não? Claro, o celibato não é natural, é sobrenatural. Quem não reza não vive, tem que rezar. E também pode ter suas tentações. Mas quando Deus te preenche, é liberdade. Eu tenho dó de quem não aguenta ficar. Pensa esses caras de adultério aí que não conseguem ficar com a mulher no ambiente com ela. Está olhando para os outros, para as mulheres aí, para todo lado. Dá dó. Eu tenho dó desses. Não tem dó de quem vive. Agora, é claro, quem não reza, não busca a vida íntima com Deus, o celibato não é possível ser vivido. Mas não precisa ficar com dó. Os padres, os bons padres, os santos padres aí, que estão aí cuidando lá na África, aqui no Brasil, que rezam muito, o celibato, na verdade, é uma liberdade. São livres. Recebem tudo de Deus. Assim como a comida, o estômago, você não preocupar tanto. É liberdade. Não, eu posso comer toda semana no Pobre Juan, em Goiânia. Ou lá no... aquele dos camarões lá, como é que chama? Coco Bambu. Eu tenho dinheiro, eu vou. A senhorinha está comendo a rapinha lá de boa. O que resta da comidinha, às vezes faz uma carninha lá, todo mundo... Vem aquelas cambadas. Ela vai lá, pega o pratinho em pé, come, e vai lavar vazia. Muito mais feliz que sair do Pobre Juan com aquele sono, não é? Já querendo comer outra coisa no dia seguinte. É muito mais livre a senhorinha. Eu tenho inveja dela. Eu não tenho inveja nenhuma de quem pobre pode ir toda semana nesses restaurantes. Tenho inveja dessa senhora. O dia que eu chegar na unha dela, não vou falar nem na sombra, nem na unha, né? Na sombra dela, nem na unha, eu vou ser um dos caras mais felizes do mundo. Se um dia eu conseguir chegar na sombra dela. Que Nossa Senhora nos ensine e nos ajude a um dia chegar perto de uma senhorinha dessa. Assim seja.